Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Na minha terra hoje tá muito quente, muito calor, e eu tô aqui no meu quarto no ar para poder contar esse relato para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês de um grande amigo que eu tenho. O nome dele é Rodrigo Matos. Para você que gosta de filme de terror, que gosta de relíquias desse mundo, ele tem mais de 16 mil rolos de cinema entre VHS e DVDs. Eu vou deixar o link dele nos comentários para quem tiver interessado, busque o Rodrigo Matos, tá bom? O grupo dele é muito interessante também. Tem bastante dica de filme de terror. Não deixem de observar e também estar observando e olhando, né, esse grupo tão interessante. Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje é um tanto quanto interessante. A pessoa que me conta não quer se identificar porque o que ele passou foi altamente assombroso e muito complicado na realidade. Ele saiu, né? Era um jovem. Ele tinha casado, recém-casado. Ele havia saído de lua de mel com a esposa. Estavam indo para o interior, numa hospedagem que eles tinham agendado num hotel fazenda, não muito longe daqui. Isso aconteceu na Serra do Rio do Rastro, vamos dizer. Então o que aconteceu? Ele seguindo viagem com a esposa, muito contente, observando, batendo foto, coisa de recém-casado que tá indo pra lua de mel. Coisa boa quando a gente recém-casa, né? Ai, é tudo colorido, tudo bonito. Mas o tempo vai passando, né? Só pelo sangue. Mas tudo bem, vamos continuar. Batendo foto, curtindo, observando o panorama, as coisas belas que tem na subida da serra. Pararam em algumas cidades, em alguns lugares, porque lá pra cima tem muito lugar bonito. E eu aconselho vocês também a fazer uma viagem até lá em cima, porque tem muita coisa boa lá pra conhecer. Um beijo pra todos da Serra do Rio do Rastro. Mas enfim, eles seguindo viagem, né? Eles estavam bem felizes, fazendo planos de como ia ser a hospedagem deles e que pizzaria que eles iam, ou os lugares que eles iriam visitar, olhando nos mapas, nos guias turísticos, felizes da vida. Então pararam num posto para se alimentar, pois estavam mortos de fome. Chegando nesse lugar, não posso citar o lugar porque ele também pediu para mim não me contar. Ele parou nesse local e lá estava, um local muito deserto. Ele achou muito estranho, também porque já era 10:30 da noite, normal ser deserto, né? Mas ele achou estranho, porque era um posto de gasolina, né, com conveniência e tudo mais, e não tinha ninguém naquele posto. Mas enfim, ele parou, abasteceu, né, e acabou pedindo um lanche para ele e para a esposa. Os dois se comeram, né, se alimentaram e tomaram uma cerveja juntos, riram um pouco, bateram algumas fotos também do ambiente e entraram no carro e seguiram viagem. E conforme eles iam seguindo viagem, eles começaram a sentir uns arrepios estranhos. Uma coisa muito estranha no carro. A esposa dele, principalmente. Ela disse que começou a se sentir mal, acreditando que poderia ser o alimento que eles tinham comido, né? No posto, que tivesse feito mal, ou talvez a cerveja, devido às muitas curvas do caminho, tivesse causado enjoo. Os dois pararam numa farmácia e lá eles compraram os medicamentos, tomaram para enjoo e seguiram viagem. Só que lá pelas tantas, no meio da estrada, ela começou a ver alguém batendo no porta-mala do carro. E alguém pedindo socorro, literalmente. Essa pessoa pedia socorro, pedia socorro e pedia socorro. E eles olhavam e diziam: mas como que tem alguém pedindo socorro dentro do nosso porta-mala? É impossível isso acontecer. Mas seguiram viagem, acharam que estava ouvindo coisa. De repente, novas batidas aconteceram dentro do porta-mala do carro. Então os dois resolveram parar no meio da estrada e ver o que estava acontecendo. Talvez alguém poderia ter entrado no porta-mala por engano, mas como, se o porta-mala estava fechado? Quando os dois foram olhar, a chave, aonde fica a chave do porta-mala, estava arrombada. Então eles abriram o porta-mala. E lá, eles tiveram a visão mais aterrorizante da vida deles. Eles dizem que até hoje eles sofrem problemas sérios por causa disso, mas que não foi eles que fizeram isso e jamais fariam. Eles encontraram uma mulher enrolada num saco preto, morta, dentro do porta-mala do carro deles. Então a esposa dele, no momento, acabou associando as coisas, porque ela observou que quando eles estacionaram o carro, uma caminhonete branca
Parou do lado do carro deles, ficou um tempo e seguiu viagem. Ela acreditou que poderia ser as pessoas daquela caminhonete, mas até então eles não têm prova de nada e não sabem nada. Mas o corpo estava lá. A esposa dele, aterrorizada, sem saber o que fazer, começava a andar de um lado para o outro, gritando, sem saber que decisão tomar. Imagina você achar um corpo, uma pessoa morta, dentro do capô do seu carro. E você está indo de lua de mel, feliz da vida, e de repente um pesadelo desse aparece diante de você. Tiveram que chamar a polícia. A polícia veio, fez milhões de perguntas, até eles provar que tomada não era focinho de porco, levou uma eternidade. Mas aquela mulher havia sumido fazia mais de semanas. Ela tinha sido sequestrada num lugar próximo dali. E eles estavam procurando ela por muito tempo. E ela foi encontrada morta dentro do carro deles. Tentaram buscar informações sobre os carros e tudo mais, mas nada aconteceu. Foram até o posto de gasolina e também não tinha filmagem nenhuma feita e nada feito de caminhonete, e muito menos eles parando no posto. E tudo começou a se desliar de uma forma terrível para eles. Porque o que era para ser uma viagem de felicidade, de comemoração, de alegria, se transformou num tremendo terror. Os dois ficaram presos 3 dias e depois disso conseguiram serem soltos. Liberdade provisória. Até hoje eles respondem por um caso e uma coisa que não cometeram. Ele disse que foi o pior momento da vida dele, a pior coisa que aconteceu, pois ele e a esposa, até hoje, são traumatizados e vivem momentos de pleno terror por causa disso, porque a alma da mulher ainda assombra eles. Ela disse que às vezes ela está em casa, deitada, e ela vê aquela mulher com a roupa que estava dentro do capô do carro, presa, enrolada no saco, chamando por ela. É um verdadeiro terror o que os dois vivem. O casamento deles hoje já não vai mais bem, tá tudo bem complicado na vida deles. Mas ele diz que acredita que dias melhores virão e que logo ele vai conseguir provar a inocência dele e dela. Mas ainda estão respondendo processo de homicídio. É uma coisa muito interessante isso, porque às vezes a gente inocentemente, né, vai para lugares, faz planos, quer viajar, quer curtir a vida e pode ter problemas sérios, como já vi vários casos, vários relatos que me foram contados de problemas sérios como esse. Eu espero que esse relato tenha sido interessante para cada um de vocês e também que sirva, né, de exemplo para a gente quando viajar, prestar bastante atenção onde a gente para e onde a gente passa e para o lugar que a gente vai, porque nem sempre, nem tudo é rosa. Um beijão bem grandão da Bruxa de Salem. Não posso dizer quem me mandou esse relato porque ele pediu por favor para não dizer, mas eu espero que vocês tenham gostado.